Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Vivara. Nesse trimestre, assim como no anterior, a companhia vai dedicar 100% do tempo dessa videoconferência à sessão de perguntas e respostas. O vídeo, com os comentários iniciais do Paulo Kruglenski, CEO da companhia, e a análise do desempenho financeiro feita por Otávio Lira, CFO, já está disponível desde sexta-feira e poderá ser acessado a qualquer momento pelo site de RI da Vivara. Para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para os analistas sell-side, que cobrem o papel, disponibilizamos a possibilidade de participação ao vivo. Para isso, basta enviar uma mensagem com o nome e empresa no ícone Q&A da plataforma, que na sequência faremos a liberação conforme ordem de entrada. Por padrão da dinâmica, seu nome e a empresa que representa serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo, com áudio e vídeo ligados. Basta aceitar a solicitação no botão que aparecerá na sua tela. Aos demais participantes, orientamos que as perguntas sejam enviadas através do ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Caso sua pergunta não seja respondida durante essa videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Apresentando o time da Vivara, temos aqui reunidos, como de costume, o Sr. Paulo Kruglenski, diretor-presidente da companhia, o Sr. Otávio Lira, diretor financeiro, e a Sra. Melina Rodrigues, diretora de Relações com Investidores. Agora, peço que aguardem um minuto enquanto coletamos as perguntas. Bom dia a todos. Aproveitando o tempo que a gente está coletando aqui as perguntas, queria abrir com algumas mensagens aqui. Primeiro, agradecer a presença de todos e o interesse na Vivara, nesse nosso call de resultados do primeiro TRI de 2023. Foi um resultado bem alinhado com as nossas expectativas aqui, com um crescimento robusto de faturamento de forma sustentável, orgânica e sem dependências de descontos, né? A gente sempre vem no primeiro trimestre ali com campanhas e mais uma vez a gente conseguiu fazer um trimestre sem ofensas ou sem promoções expressivas aqui que impactassem nossa margem, né? O primeiro trimestre para a gente é muito importante para a gente conseguir organizar a companhia para a entrada da sazonalidade. A gente está entrando agora nos principais eventos do ano para a gente, que é o Dia das Mães, e a gente está a todo vapor aqui, com estoque, treinamento, time, campanha, para ter um Dia das Mães fantásticos aqui. Foi um trimestre marcado aqui por uma impecável execução aqui do time de operações, comercial e vendas aqui, onde a nossa plataforma de omnicanalidade funcionou muito bem, completando a venda das lojas, né? E ratificando aqui, a gente segue muito confiante para 2023, estando com esses eventos próximos aqui, Dia das Mães e Namorados, e já olhando o planejamento e para o segundo semestre, principalmente para Black Friday e Natal. Então, a gente pode abrir aqui a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, pessoal. Iniciamos. A primeira pergunta é do Eric Huang, analista sell-side, Santander. Eric, por gentileza, pode prosseguir. Eric, a gente não ouve seu som. Ainda não. Não te escutamos, Eric, infelizmente. Não.
Rodrigo, ou Érica, a gente vai liberar a segunda pessoa enquanto você organiza seu áudio e aí você volta na sequência, tá bom? Obrigada. Rodrigo, se quiser liberar a próxima pessoa da fila de Q&A. Perfeito. A próxima pessoa é a Daniela Eiger, analista Sell-Side XP. Dani, enviaremos o comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite por gentileza. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá, não só para saber se de repente aqui também estava com problema. Bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, eu acho que, enfim, sempre a gente gosta de perguntar sobre dinâmica de rentabilidade, né? Eu acho que margem bruta surpreendeu a gente positivamente. A gente já esperava uma expansão vinda do mix de Life, mas eu acho que foi até melhor do que a gente tinha na conta. Então, primeiro entender um pouco o que vocês veem ainda de potencial nessa frente, né? Porque já vem alguns trimestres que isso está acontecendo, essa surpresa positiva. Então, como que a gente pode imaginar essa tendência para frente, né? Quanto mais tem a se ganhar dessa questão do mix. E aí, uma segunda que ainda está conectada em margem é a questão do comportamento das despesas operacionais, né? Como a gente imagina em termos de diluição para os próximos tris, esse tri foi mais pressionado, tem uma questão um pouco de sazonalidade, um pouquinho também, obviamente, de maturação de loja. Então, se vocês pudessem trazer um pouquinho de visibilidade de como pensar nessa linha para frente. E até eu queria conectar com a minha segunda, que eu queria um pouquinho mais de cor sobre o que vocês comentaram da expansão marginal da Vivara, né? Eu não sei se de repente pode também vir essa pressão de despesa operacional vinda dessas lojas um pouco menos produtivas, ou se de repente a estrutura de custo, né, também é mais leve, então você não tem isso. Então, talvez trazer uma atualização de ROIC marginal aí em Vivara, e aí também eu acho que, né, pedir para a Life também eu acho que seria bacana. Então, acho que essas seriam as minhas duas perguntas. Obrigada. Oi, Dani, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Vou endereçá-las aqui na ordem que foram feitas. Acho que nós ficamos também aqui extremamente satisfeitos com a evolução da margem bruta da companhia, não só no trimestre, é uma tendência que a gente espera ao longo dos próximos trimestres, né? Ela vem do benefício puro de mix da Life, né, representando mais do nosso negócio, com expansão de 5,2 pontos percentuais ali do share das nossas vendas, e assim como no último trimestre do ano passado, a gente já veio girando também a nível de perdas ligeiramente menores do que há um ano atrás, né? Então, acho que este é um benefício e um patamar de expansão que a gente vai ver para frente, tá? E acho que olhando para médio e longo prazo, né, a Life continua ganhando share de forma relevante no nosso negócio, a maior parte da nossa expansão continua focada, né, e apoiada ali na abertura de novas lojas da Life. Essas novas lojas têm produtividade, né, similar às lojas da Vivara, que a gente está abrindo nessa fase da expansão de uma marca já mais madura, e por isso a contribuição, não só das lojas novas, mas da maturação do portfólio, né, que abrimos nos últimos 2 anos, tem contribuído bastante para esse avanço, né? No contexto de rentabilidade operacional da companhia, reportamos um resultado com uma pequena pressão de margens da EBITDA contra o ano passado, né, e acho que tem alguns motivos, né, ali para a gente olhar para essa margem, para essa pressão de margem como algo um pouco mais pontual, né? O primeiro trimestre, sabidamente, né, para o varejo quase inteiro, é um sazonalmente menor, né, em vendas, e aqui na Vivara, principalmente, onde a gente concentra, né, os grandes ajustes, as grandes mudanças que a gente, né, imprime no negócio, por ser o trimestre em que a gente sente menos, né? Então, acho que temos um efeito que tem impacto na rentabilidade, enfim, desde a margem bruta até o EBITDA, ou até o lucro líquido no limite, que é o ritmo que a gente imprime de produção, né, e o mix de produção que a gente imprime na fábrica de Manaus, né? No primeiro trimestre, tivemos um mix direcionado mais complexo de produção, o que faz com que a gente perca produtividade média na fábrica, tá? Por exemplo, né, com a adição de share de produtos, né, cravejados, né, e com produção mais complexa e que tem uma produtividade média menor do que outros itens, como pulseiras e berlocks, por exemplo, né? Então, acho que vale mencionar, e para dar
conforto para vocês todos, é um direcional específico do primeiro trimestre. Já em final de março e meados de abril, a gente já vê uma produtividade já com crescimento, né, contra ano passado, tá? E ainda assim, tudo depende da velocidade de crescimento de produção, né? Então, quanto mais deitar um pouquinho essa curva de crescimento da produção, menor o nível ou a representatividade do crédito presumido de ICMS dentro dos nossos resultados, dentro daquela linha de deduções da receita, achatando um pouco a representatividade dessa linha no geral, porque ele é um efeito positivo de impostos, né? A receita que diminui ali as deduções. Então, isso e a gente migrando um pouco mais para itens importados para conseguir abastecer a companhia dentro das sazonalidades mais relevantes agora, inclusive, né, maio e junho. Isso especificamente num ano em que a gente muda de fábrica, tá? Então, a gente caminha, não vai mudar dentro do primeiro semestre, a gente caminha para uma mudança faseada ao longo do segundo semestre, mas a gente começa também a redear um pouco essa mudança, né, já nesse primeiro trimestre. Por isso, parte da adição, né, de estoques que a gente também vê nesse TRI. Depois podemos falar sobre isso num contexto caixa, né, diferente, mas isso tem impactado também essa linha de crédito presumido, que diminui o ritmo de velocidade de crescimento da receita líquida versus a receita bruta, e com isso acaba prejudicando a diluição operacional das diversas linhas de despesas e custos da companhia no trimestre. Como falei, é algo mais pontual pela diferença de produtividade, dado o mix de produção que foi direcionado para a fábrica de Manaus nesse trimestre. A gente deve ver um avanço mais normal dessa linha nos próximos trimestres do ano. Tá? E, de novo, a representatividade desses créditos presumidos afeta a diluição das linhas de despesas também. Tá? Então, acho que temos uma pressão pontual ali, e obviamente vem nas linhas em que a gente já estava sentindo, né, por causa da expansão principalmente, né, e em aluguéis mais especificamente, nem tanto na linha de pessoas ali nas despesas com vendas, em função dessa rodada super produtiva de life que abrimos de lojas, mas também mais cara. Né? Na média, né, o custo de ocupação da companhia dessa última safra, ela é ligeiramente mais alta, não é nada preocupante, é super esperado, dada a qualidade dos pontos de venda que a companhia entrou nesse último exercício de 2022, principalmente. Tá? Então, é algo que a gente continua com a expectativa. Foi super, né, a gente teve um resultado aqui internamente super dentro dos planos iniciais da companhia para o ano de 2023. Nós continuamos com as nossas expectativas para os resultados desse ano inalteradas, tá? A respeito do que a gente sempre, né, passou. É um ano de crescimento potencial, é um ano onde a gente, né, carrega a possibilidade de uma expansão pequena de margem operacional, né, de estabilidade para expansão pequena, e assim a gente caminha, né, ao longo do ano. No teu segundo ponto... Otávio, só para completar o primeiro ponto aqui. Claro, vai lá. Acho que só complementando aqui, e dentro do nosso planejamento, a gente sabia que iríamos ter feito um faturamento aqui relacionado a carnaval, né? Foi um evento que esse ano veio com força comparando com o ano passado, e aí o varejo de alta renda aqui, que a gente se posiciona, acaba tendo um impactozinho. E também a gente sabia, dentro do nosso planejamento, que a gente já tem um efeito maior aqui nos custos em virtude das lojas que a gente reformou, né? Foram 14 lojas reformadas, das principais lojas do nosso parque aqui, já preparando elas para o Dia das Mães. Então, sendo um trimestre de menor faturamento, a gente usou muito para arrumar a casa aqui nessas lojas, com 14 reformas aqui. Então, foi um trimestre muito bom operacionalmente aqui. Quando você olha a cozinha aqui dentro da empresa, a gente executou muito bem. Desculpa, Otávio, pode... Imagina, e é muito bem colocado, Paulo, e dentro dessas lojas, né, como a gente mencionou no vídeo ali de qual de resultados que dividimos com vocês, temos,
né, ou algumas das principais lojas de faturamento da companhia, né, aquelas lojas que em um trimestre faturam quase a média anual das novas lojas que estamos abrindo. E ligando isso ao próximo tema da tua segunda pergunta, sobre a expansão marginal da Vivara, acho importante ressaltar que nada está alterado, né? Acho que a produtividade do plano inteiro de expansão da Vivara desde do IPO, ela era focada em shoppings de produtividade menor, ainda assim com a rentabilidade e o retorno equilibrados razoavelmente, por dois motivos principalmente: por custo de ocupação menor e pelo custo de entrada menor, né? Então, nessa fase de expansão da Vivara, nós não pagamos luvas, né? E não raramente temos outros benefícios de entrada lá, como, né, por exemplo, algum período de carência para pagamento de aluguéis ou algum allowance negociado com os shoppings. O que não é o caso da Life, como já dissemos em algumas outras oportunidades, que está em outro momento, em outra fase desse ciclo de expansão e ainda está indo para pontos menores. Então, em economics, mais precisamente, nós estamos abrindo para a Vivara lojas com vendas anuais na casa de 3,5 milhões, tá? São lojas que têm margem bruta ali na faixa de 67%, 68%, né, equilibrando o mix entre joias, Life e relógios, né? E que conseguem manter retornos, né, sobre o capital investido, né, acima de 30%, entre 30% e 35%. Tá? Então, para frente, nós temos cerca ainda de 80 lojas da Vivara para abrirmos dentro dos próximos anos, né, neste perfil de vendas e rentabilidade, e com retorno, obviamente, marginal decrescente, né? Então, é natural que ao longo dos próximos anos a gente vá migrando para faixas inferiores de retorno. Ainda assim, a gente está falando de retornos bastante interessantes sobre o investimento, né, mesmo em safras menos produtivas de lojas da Vivara. Né? E vale lembrar que, enfim, novamente, como eu disse no início, a expansão está pautada em lojas da Life e a gente vai ver o benefício de retornos maiores, né, de lojas produtivas, né, e com custos também cada vez menores, né? Acho que é natural do ciclo de expansão da Life a gente vê o custo de ocupação diminuindo ao longo do tempo, né, nos comitês de expansão aqui ao longo deste ano, não aprovamos lojas com, né, custo de ocupação total, né, acima de 10%, por exemplo, né, e no ano passado chegamos a abrir 12%, 13%, 15% eventualmente, né, ou pontualmente, não dentro da média, né, a média esteve entre 10% e 12%, e esse ano a gente já está girando entre 8% e 10%, né, na Life. Então, a gente deve ver um benefício sobre a rentabilidade das lojas Life a serem abertas em relação a esse ciclo inicial de expansão. Por outro lado, o ciclo inicial de expansão traz uma massa muito interessante de venda, porque são lojas mais produtivas do que a média. Espero ter respondido suas perguntas. Respondeu todas. Muito obrigada, Fati. Ok, continuando. Próxima pergunta, nós vamos tentar o contato com o Eric Huang novamente. Eric, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Espero que agora vocês estejam me ouvindo. Obrigado aí por pegarem nossas perguntas. Desculpa pela dificuldade técnica ali na primeira. Acho que do nosso lado são duas perguntas. A primeira, olhando um pouquinho mais com relação ali àqueles comentários que vocês fizeram na parte do lucro líquido, né, o ajuste. Então, acho que aqui entender muito mais quais foram os principais critérios ou motivações, né, para essa mudança, e também entender um pouquinho melhor do lado de mecânica de contabilização, né? A gente entende que o impacto é muito mais contábil e não caixa, entender se realmente esse entendimento está correto, e se vocês puderem dar um pouco mais de cor, né, realmente no que tange essa mudança ali em relação à alíquota, seria interessante. E a segunda, olhando um pouquinho mais para o lado do operacional, acho que puxa aqui talvez alguns pontos até da pergunta da Dani, mas olhando um pouquinho para as lojas que vocês fizeram reformas, né, de Vivara aí nesse primeiro trimestre, vocês puderem comentar um pouquinho mais, né, como que vocês têm visto vendas das outras categorias, né, que não Life ali dentro, acho que principalmente portfólio de joias, como que tem evoluído à medida que essas lojas já voltaram, né, à operação
100%, e também entender se vocês pretendem fazer outras reformas desse tipo, né, para frente. Obrigado. Obrigado, Eric, pelas perguntas. Acho que, né, acho que vale super a pena a gente entrar em mais detalhes a respeito do ajuste feito ali, para deixar, né, bem claro para todos os pontos que você já colocou, né? Acho que é um ajuste contábil, puramente, e não tem efeito caixa sobre o lucro da companhia, né, sobre esse ajuste. Esse ajuste foi de uma mudança de entendimento dos nossos auditores externos, perdão, e muda, né, o critério ou a taxa utilizada de imposto diferido de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, para o qual usamos para eliminar o lucro não realizado, né, entre a Conipa e a Telerina, na consolidação dos resultados, né, na Vivara S.A. Tá? Nós falamos desse assunto, acho que quase que recorrentemente nos últimos trimestres, porque né, a linha de imposto de renda, né, veio apresentando tendências, inclusive em alguns trimestres, de inverter, né, de sinal ali, e deixamos, né, sempre bastante claro a respeito da taxa de 34%, que era, né, utilizada na eliminação desse lucro não realizado entre as companhias, e que parte desse efeito, de fato, não era a caixa. Tá? Então, o ajuste vai na direção, estamos todos super de acordo aqui a respeito da realização desse ajuste, na direção de aproximar ainda mais, né, o lucro da companhia ao próprio lucro caixa, né, e evitar a formação de um ativo diferido, que num ritmo em que, eventualmente, a companhia não tenha velocidade de uso, né? Então, agora a gente adequa isso. Então, a opção por nós fazermos o disclosure ali, a respeito de como deveria ter sido o lucro, caso não houvesse ajuste, ou se o ajuste continuasse a ser feito a uma alíquota de 34%, foi muito mais para a gente deixar claro, né, a evolução do lucro, o quanto da evolução do lucro líquido está, né, vindo, né, do restante da operação, e aí entre EBITDA e lucro líquido, enfim, de uma depreciação maior e mais representativa pelos investimentos feitos, e também pelo resultado financeiro, que tem evolução super na linha, enfim, de uma estrutura de capital ligeiramente né, pior do que os anos anteriores. Nós estamos usando o caixa no crescimento, né, da companhia, e nada mais natural do que isso. Então, a gente passa a usar uma taxa de 20,82%, tá, na eliminação desse lucro não realizado entre as companhias, e o lucro da companhia deve continuamente ser atualizado a essa taxa, tá, nas eliminações feitas. Então, acho que dentro desse ano, a gente guarda o track record dessa linha de lucro ajustado, apenas para que a gente possa entender melhor o quanto está vindo da operação, né, e o quanto está vindo de um ajuste contábil não caixa. Tá? Mas o lucro recorrente da companhia, não só para esse ano, como para os anos seguintes, ele deverá levar o ajuste a uma taxa reduzida, tá? E portanto, com menos benefício desse ajuste ao resultado líquido da companhia a ser apresentado. Posso só fazer um complemento, tá? Acho que é isso, né, Eric? A gente demonstrou o lucro ajustado muito mais para dar comparabilidade, né? Usando a mesma taxa, qual seria o lucro da companhia? Mas indo para os próximos períodos, para os próximos trimestres, a gente vai ter essa diferença na contabilização do imposto diferido ao longo de todos os trimestres, porque todos os trimestres do ano passado estavam com a alíquota de 34% no diferido, e esse ano ela vai ser ajustada o ano todo. Tá? Então, a gente vai ter na comparabilidade do imposto diferido entre os trimestres deste ano em relação ao ano passado, a gente vai ver essa diferença ao longo de todos os trimestres e para frente também. Essa, em tese, é a alíquota que a gente vai adotar para frente. Então, para fins de comparabilidade, a gente achou importante trazer esse número para dar essa noção de quanto do lucro, né, de quanto da diferença está vindo, basicamente, dessa diferença de alíquota entre os períodos. Tá? Acho que respondendo aqui um pouco agora a segunda pergunta em relação a reformas, tá? Um número importante para a gente comentar é que desde o IPO a gente abriu quase que 150 lojas aqui, ainda passando por um momento de pandemia.
Então, para vocês terem uma ideia, é quase que 30% do nosso parque atual são formados de lojas novas, né? E a loja Vivara tem uma característica temporal, contemporânea, não necessitando de grandes reformas aqui, né? Então, a gente aproveitou esse momento, sim, para fazer reforma de 14 lojas de um parque já depreciado aqui, que era no passado, mas, no geral, o nosso parque, ele vem com uma característica melhor do que o varejo em si, né? Você não vê lojas da Vivara depreciadas ou com necessidade de reforma que nem outros varejistas aí por ter um parque antigo, né? Eles sempre trabalham muito com o posicionamento de marca, que é um dos nossos tripés aí de evolução do negócio. Então, a gente deve vir para o segundo semestre aí com talvez com mais 5 reformas, mas não na velocidade que foi o primeiro TRI, tá? E não no TRI, né? No segundo semestre, tá? Com mais algumas 5 reformas, mas já em linha com um parque novo aqui. É um parque que não necessita de um retrofit. Tá? Só para completar, Eric, essas reformas que foram feitas nessas 14 lojas, nós fechamos parcialmente o Corner Life dentro dessas lojas. Então, foi uma adequação de arquitetura para o novo padrão de loja Live, para ficar toda a loja, né, as lojas Live dentro das lojas Vivara, na mesma linguagem da arquitetura de lojas Live que nós temos no mesmo shopping. E como são shoppings muito produtivos, né, nós estamos falando de shoppings muito relevantes para a operação, a gente optou e decidiu internamente manter esse Corner Live, mas ele atualizado para ficar na mesma linguagem da marca, na linguagem que a gente está se comunicando com essa marca na loja standalone, dentro do mesmo shopping, tá? Em matéria de resultados de categorias dessas lojas, ainda é cedo para a gente mostrar algum resultado ou dividir com vocês, em virtude dessas reformas serem muito recentes aqui. Acho que é um ponto legal aqui que a gente pode trazer numa próxima discussão ou no one-to-one aí, mas não é um número ainda que a gente pode chegar a conclusões de se mudou o perfil ou mudou classificação aqui em categorias. Tá? Ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas aí, ficou super claro. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta é do Vinícius Strano, analista Sell-Side, UBS. Vinícius, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por gentileza. Bom Pode dia, prosseguir, pessoal. Vinícius. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Paulo, Otávio, Melina. Minha pergunta aqui vai na parte de expansão de live, né? Quando a gente quebra aqui pontos entre clusters mais premium e não premium, quanto da expansão deveria vir aqui ainda de clusters mais premium? E talvez aqui olhando a nível consolidado, como que tem sido a performance de vendas entre shoppings aqui, entre clusters mais premium vis-à-vis não premium, tanto aqui de Vivara como live? E uma segunda pergunta aqui na parte de capital de giro, se vocês puderem comentar um pouco o que vocês imaginam de evolução dos estoques ao longo do ano, e o que vocês enxergam aqui de nível de estoque adequado assim no longo prazo, pensando aqui talvez em dias de estoques e entender um pouco o caminho para chegar lá. Obrigado. Posso falar primeiro da expansão aqui, Otávio, depois a gente vai no detalhe. Acho que esse mix de cluster mais premium ou menos premium aqui, a gente deve seguir a realidade do Brasil, né? A maioria dos shoppings são clusters menos premium e a possibilidade de expansão é seguir a realidade nacional. Lojas de cluster menos premium, como a gente está chamando aqui, vem performando muito bem live e vem sendo uma grata surpresa. E quando falo surpresa é porque vem performando acima do planejado, acima dos nossos BPs aqui. Essas lojas vêm quase que 20% acima do planejado. Então, para a gente, dá muito mais conforto para a gente crescer ainda mais nesse tipo de modelo e ter uma visibilidade aqui maior de life e aceleração para o futuro. Então, quando a gente falava no IPO do que seria Life, a gente acredita muito nesse projeto e ele vem se mostrando muito bom. Volto a falar aqui, eu não acredito que não exista nenhuma marca que nem o Brasil que tenha uma possibilidade de crescimento que nem a Life, não só no segmento, mas no segmento presenteável,
com a possibilidade de entrar em tantos shoppings num curto, médio espaço de tempo aqui. Eu acho que o Otávio pode falar um pouco mais de rentabilidade, de números, mas de conforto aqui a gente está extremamente confortável e tranquilo aqui com essa expansão aqui. Acho que, como complementando, né, acho que, como falei ali um pouco na resposta que dei a Dani da XP, acho que a gente está mantendo bastante em linha o retorno entre esses dois perfis de lojas, né, muito em função da diferença entre elas do custo de entrada e do custo de ocupação total da companhia, efeito esse que, né, já está muito mais maduro na expansão da Vivara, e na Life a gente está, de fato, né, vendo agora entre safras de 2022 para safras de 23 e 24, a gente deve ver este mesmo efeito sendo carregado para lojas cada vez com menor representatividade das luvas palhas, por exemplo, né, e do cuja ocupação total ali a gente tem visto um equilíbrio bastante grande, e com retornos sobre capital investido, né, na faixa de 45%, né, a 50% ainda nessas lojas com custo de ocupação total reduzido ou abaixo de 10%, né? Quando a gente tem esta combinação do custo menor de entrada com o cuja ocupação total, né, abaixo de 10 ou entre 8 e 10, a gente tem ROICs na Life acima de 50%. Tá? E a produtividade ali na faixa de 3,5 milhões anuais, entre 3,5 milhões e 4 milhões, acho que está de bom tamanho, né? E para este patamar de retorno, né? Lembrando que para a oportunidade inteira da Life para os anos seguintes, né? A gente está falando de coisa de pouco menos de 200, né, lojas para frente, com retornos ainda superiores a 25% sobre o investimento, sobre o capital investido. Tá? E é claro, enfim, na teoria dos retornos marginais decrescentes, assim como falamos sobre a expansão da Vivara, a gente deverá ver também na Life, na medida em que a gente caminhar para os shoppings ainda menos produtivos, tá? Em função da rentabilidade adicional de produto, que é sabida, né, entre ouro e prata, principalmente, o benefício da média ali, da rentabilidade média desse portfólio de Life, ele aceita lojas com produtividades inferiores e, de fato, ainda dentro de um perfil super interessante de retorno. Tá? Explorando sua segunda pergunta, né, como dito, né, nós estamos num ano de mudança de fábrica que faremos, né, ao longo do segundo semestre, como eu disse. Então, temos uma adição nesse primeiro trimestre ainda relevante de estoque, principalmente, né, mas de capital de giro como um todo. Né, a evolução de estoques, ela ocorre mais na primeira metade do ano mesmo, nesse primeiro trimestre, principalmente, e nós deveremos ver um estoque para o final do ano bem em linha com esse estoque inicial. Tá? Acho que a gente já começa a poder apresentar uma redução do giro de estoques da companhia já em 2023, tá? E com expectativa ali de algo entre 20 e 30 dias para o final do ano, tá? Dezembro contra dezembro. Tá? E aí, caminhando para frente, acho que a gente, né, pode pensar ainda na medida em que a companhia crescer um pouco menos, a gente vai ganhando ainda mais eficiência natural de uma companhia investindo bastante em lojas e em lojas em maturação. Né? E aí vai sempre lembrar, de novo, a expansão, principalmente apoiada na Life, traz adições de estoque cada vez menos relevantes e de giro mais rápido. Né? E, na média, o que também contribui para a gente poder apresentar essa redução de giro pretendida. Tá? Nas outras componentes do capital de giro, né, acho que, em específico, no trimestre, a gente tem um recebimento de vendas maiores do último trimestre mais forte, então, contra o mesmo período do ano passado, a gente tem um ciclo de caixa aí beneficiado pela evolução dessa linha, mas a companhia continua crescendo velozmente, né, e é uma linha que, dentro do perfil de parcelado que temos aqui, tem grandes mudanças de perfil, né, ou de parcelamento médio,
a gente deverá né, a gente deverá injetar algum recurso nessa linha, obviamente, dentro da dinâmica de crescimento de receita que esperamos. Então, no ciclo de capital de giro como um todo, né, a gente investe caixa ainda nesse ano, tá? E dentro dessa dinâmica de crescimento que a gente está vendo. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta é do Vitor Rogatis, analista Sell-Side, Itaú. Vitor, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite por gentileza. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Boa. Sim, bom dia, Vitor. Bom dia. Obrigado por pegar a pergunta. Bom, uma parte da pergunta já foi respondida em relação à reforma de lojas, então eu vou fazer uma outra aqui, pessoal. Eu entendo que a Vivara e a Life estejam criando um mercado novo de consumidores e a parte dos competidores diretos que vocês possuem, quando você pensa no share of wallet, assim, desses consumidores desses novos consumidores, tanto para a Life como para a Vivara, quem vocês imaginam que sejam esses competidores indiretos que vocês têm conseguido ganhar share, né, of wallet? Obrigado, pessoal. Boa pergunta, Vitor. Obrigado por perguntar. É algo que a gente vem trabalhando muito internamente, que o cliente, o consumidor que vai no shopping para comprar algum item, ele acaba sendo nosso cliente, ele acaba sendo um potencial Vivara, um potencial Life. E hoje, Dia das Mães, né, a gente chegando no evento, a gente está concorrendo com bolsas, com calçados, com chocolates, com celulares, com tecnologia. É o momento do evento presenteável que a gente chama, né? E a gente cada vez mais quer ser reconhecido como uma marca de presentes que marcam o evento, né? Então, tornar tornar-se um momento único, especial, uma das missões da Vivara, e a gente busca fazer isso em todo momento, em todo evento aqui, que a pessoa buscar um presente para um cliente. Então, internamente, até converso com o pessoal, a gente vem ganhando market share, sim, em joias e na parte de joalheria, mas esse é um mercado muito pequeno perto do potencial que a gente possa trabalhar, perto do cliente que vai buscar um presente na Vivara, e nossas comunicações, nossos designers, nosso treinamento vai sempre buscar esse cliente que quer dar um presente para uma outra pessoa, quer se presentear, tanto em moda quanto em eventos, a gente busca assim esse cliente. Então, até como comparações de performance, a gente começa a buscar um tier diferente de mercado para buscar as melhores práticas. Então, não adianta só eu olhar para os concorrentes de joalheria para ver o que eles estão fazendo, para ver onde eu posso melhorar. E sim, se eu quero criar mercado, se eu quero ser uma empresa diferencial no mercado de presenteáveis, eu tenho que olhar o que está todo mundo fazendo, desde regra de CRM, comunicação de marketing, desenvolvimento de produtos, para estar presente no mindset do consumidor para esses itens. Tá ótimo, Paulo, obrigado. Só em relação às lojas reformadas, a Melina comentou rapidinho que estava sendo remodelada ali a parte da Life, né, dentro da loja da Vivara, né? Teve uma pergunta de um colega que tangibilizou mais em questão de mix, mas com essa remodelagem, vocês chegaram a enxergar algum delta de produtividade de venda mesmo, só melhorando assim o layout, né, ou padronizando, né, a arquitetura como você colocou, Melina, ou não, assim, simplesmente foi muito mais uma questão assim do layout, mas não houve esse ganho de produtividade? Acho que o primeiro ponto aqui, não sei se vocês lembram lá atrás, quando a gente foi para o IPO, o modelo de lojas Life era aquela loja branca, com uma comunicação diferente,
E aí a gente abriu a loja de Santos com uma comunicação salmão, com uma experiência mais compartilhada com o cliente rodando dentro da loja, e esse modelo se mostrou muito mais rentável para a gente do que o modelo do passado de Life, e aí sim a gente começou a abrir lojas Life nesse modelo. O que está acontecendo agora é a gente pegar esse modelo shopping de Life e trazer para essa geração Life nova. Então, eram corners, shops muito mais antigos, com a loja branca, com aquela comunicação visual merchandising antigos, que a gente está fazendo esse retrofit, trazendo para o conceito novo de Life. A gente fez uma loja dessa no ano passado, mostrou um resultado positivo, por isso ajudou a gente a acelerar esse conceito para as lojas novas. Eu volto aqui, a gente não busca uma rentabilidade maior aqui, mas a experiência do cliente ser melhor. Lojas muito emblemáticas, né, Vitor? Assim, não dá para a gente ficar no Morumbi com duas linguagens diferentes da mesma marca, uma marca que a gente está construindo. Então, foi muito mais focado em branding, você ter a mesma experiência para o cliente que só transita na Vivara e não na Life, e para o cliente que transita nas duas, para que ele se identifique com a mesma experiência de loja, independente do canal. Então, acho que o foco essas lojas já são lojas muito produtivas, né? Se você pegar as 14 lojas que foram reformadas. Então, acho que o foco maior é muito mais dar essa conexão mesmo, essa percepção de marca da Life para essas lojas que são muito relevantes para a gente. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta é da Gabriela Ferrante, analista Sell-Side, Safra. Gabriela, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por gentileza. Oi, pessoal, bom dia. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, bom dia. Estamos ouvindo. Eu queria saber como que vocês esperam as vendas agora, Dia dos Namorados e Dia das Mães. Vocês falaram bastante a expectativa de vocês. Como vai ser a política de descontos também nos próximos semestres, por favor? Eu não sei se vocês sabem, aqui a gente, se for comparar o dia a dia, a gente está com uma diferença de uma semana do calendário de mães aqui, né? O ano passado, Mães ocorreu no dia 8 de maio e esse ano vai ocorrer no dia 14, então, na comparação no dia a dia, a gente tem ainda a diferença, né? É cedo ainda para falar, porque a gente ainda tem essa última semana. Essa semana representa aqui para a gente quase que 70% do evento, tá? Mas esses primeiros 30% vieram dentro da expectativa aqui do nosso planejamento e a gente está olhando com bons olhos esse evento de Dia das Mães agora, tá? A gente não trabalha com descontos nem Dia das Mães nem Namorados, as coleções foram lançadas, estão performando muito bem no Dia das Mães e tem tudo para ser um Dia das Mães muito bom para a gente. Ainda é cedo para falar, mas estamos em linha com o planejado. Acho que pré-evento, né, Gabriela, ou mais precisamente, nos últimos 45 dias, a gente vem numa velocidade de crescimento em lojas físicas, que é a maior parte da nossa receita, muito em linha com o crescimento apresentado. Tá? Então, acho que temos o benefício da maior parte da campanha, como o Paulo colocou, ainda por vir, e super bem preparados aqui, tanto em estoques, quanto com a turma de loja toda, e com o suporte aqui da turma do escritório, que vai para as lojas, né, nas grandes sazonalidades. Então, acho que temos tudo para ver um belo Dia das Mães ali dentro da tendência de crescimento que a gente tem apresentado. Perfeito, obrigada. Não havendo mais perguntas, encerramos a videoconferência de resultados da Vivara. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.
Bom dia, pessoal. Bom Até a dia, próxima. obrigado. Bom dia, obrigado.